Bom dia, meus amigos da comunidade Jesus é o Caminho. Hoje, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. E hoje nós vamos falar um pouco da vida deste grande santo, deste grande sacerdote da nossa igreja. Vamos fazer então uma pequena oração antes de falarmos um pouco da vida deste santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, São João Maria Vianney, ele nasceu no século XVIII, então ele viveu entre o século XVIII e o século XIX. Ele morreu em 1859. São João Maria Vianney, ele nasceu em uma pequena vila francesa chamada Dardilly. E a época em que São João Maria Vianney nasceu era uma época de grande dificuldade para a nossa igreja na França, porque ele viveu ali o período da Revolução Francesa. Os revolucionários franceses perseguiram a Igreja Católica em território francês, levando vários de nossos padres, freiras, ao martírio. E as missas, elas foram proibidas em território francês nesse período. E São João Maria Vianney teve uma forte experiência com a Igreja Católica e com o sacerdócio católico neste tempo, porque a família de São João Maria Vianney, o seu pai e a sua mãe, permitia que alguns padres celebrassem missas clandestinamente em sua casa, fugindo da perseguição dos revolucionários franceses. Então isso deixou uma profunda marca, uma profunda impressão na alma de São João Maria Vianney. Depois, quando São João Maria Vianney ele foi crescendo, ali se tornando um jovem, ele foi obrigado a se alistar no exército napoleônico, porque logo depois deste primeiro governo revolucionário, Napoleão assumiu então o governo da França. E Napoleão ele foi tão revolucionário como os seus predecessores. E São João Maria Vianney foi obrigado a marchar com o exército napoleônico para a Espanha. E devido à sua saúde frágil, ele não conseguiu marchar com o exército napoleônico e ele se tornou então um desertor. O seu irmão então se ofereceu para ir ao lugar de São João Maria Vianney e ele foi perdoado. São João Maria Vianney, que tinha um profundo sentimento religioso, queria se tornar sacerdote e entrou no seminário. Nova dificuldade para o nosso herói de hoje. Ele era um homem de pouca inteligência. Ele se atrapalhava muito nas matérias do seminário, não conseguia tirar boas notas, o que fez com que ele acabasse sendo dispensado do seminário por causa dessa sua dificuldade intelectual. Mas, apesar disso, ele era um rapaz extremamente piedoso e os seus superiores perceberam essa qualidade nele e decidiram então ordená-lo sacerdote mesmo com a sua dificuldade intelectual. Acabaram ordenando sacerdote, mas o ordenaram com uma ressalva. Ele não poderia ouvir as confissões dos fiéis, porque eles acreditavam que São João Maria Vianney, devido à sua pouca inteligência, seria incapaz de conduzir as consciências. Vejam só que depois São João Maria Vianney vai se tornar um dos, ou se não, o maior confessor da igreja. Depois disso, ele foi mandado então para Ars, na França, perto de Lyon, e aí sim ele se destacou, porque ali na pequena Ars, né, nesse vilarejo pequeno, perto de Lyon, São João Maria Vianney então pôde exercer o seu sacerdócio. Ele encontrou a cidade de Ars em uma situação lastimável, porque os homens e mulheres ali daquele pequeno vilarejo se entregavam diariamente aos jogos, à bebedeira, e muitas mulheres ali acabavam engravidando, não sabendo quem eram os pais daquelas crianças. Então havia uma situação de muita imoralidade ali naquela localidade de Ars. E São João Maria Vianney, com a sua santidade de vida, a sua pregação,
ele pôde aos poucos convertendo aquela cidade. E as tabernas que antes ficavam cheias começaram a ficar vazias e as missas de São João Maria Vianney ficaram cada vez mais lotadas. E aí, devido à sua santidade, muitos cardeais e pessoas de outras cidades vinham até Ars. Isso fez com que Ars passasse a ter um sistema ferroviário para que essas pessoas pudessem ir até Ars, porque Ars ficava lotada por causa da santidade de vida de São João Maria Vianney, principalmente pelo seu dom através da confissão, veja só. E São João Maria Vianney começou também a ter o dom de milagres, de curas, e ele também ficou bastante conhecido pelos seus embates que ele tinha com o demônio, com a pessoa do demônio. E conta-se na sua biografia que o demônio chamava ele de comedor de batatas, devido às suas penitências muito austeras, e muitas vezes São João Maria Vianney só comia ali pequenas porções de batatas, devido que ele era um homem de muito jejum e de muita oração. Depois disso tudo, São João Maria Vianney então veio entregar a sua alma a Deus, e até hoje a cidade de Ars é um dos locais de maior peregrinação dentro da Europa. Que nesse dia de hoje então, São João Maria Vianney interceda por nós e principalmente pelos nossos sacerdotes, né? Porque São João Maria Vianney foi proclamado, se eu não me engano, pelo Papa Pio X como sendo modelo para todo o sacerdócio católico no mundo inteiro. Fiquem com Deus, muito obrigado.